Quero fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa grata? Ou você é uma pessoa ingrata? Aí é difícil, né? Aí é difícil. Porque a ingratidão, eu não sei você, mas a ingratidão no meu coração é algo que dói. É algo que machuca. É algo que nos confronta em tal forma, ou de tal forma, que traz sentimentos muito ruins. Quando você cuida, ama, pastoreia, anda do lado, e a ingratidão vem. Agora imagina só, como isso acontece no coração de Deus para conosco. Se nós que somos humanos, nós somos pecadores, como que isso, ou como que Deus trabalha isso na sua santidade, no seu amor e na sua graça? Hoje eu quero falar sobre gratidão versus ingratidão. E pretendo fazer isso olhando o texto lá de Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao 17. Colossenses capítulo 3. Falei capítulo 2, foi? Não? Falei 3 mesmo? Ok. Eu tive a impressão que eu falei capítulo 2, mas é capítulo 3, versículos 13 a 17. Eu quero ler esse texto já com esse viés e já convido você a pensar sobre o que você está fazendo e também a olhar a atitudes de gratidão. E, por final, eu quero fazer no terceiro tópico, olhando um exemplo de ingratidão do povo de Deus na história. Então, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim, iniciando no versículo 13: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. E eu quero pegar esse pedacinho novamente. E sedes, o quê? Agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E aqui ele fala a forma que nós devemos fazer isso, ele fala com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu quero repetir a última frase. Dando por ele graças a Deus Pai. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra nos desperta, nos renova, nos anima, nos sustenta. Pai, agora, aonde nós lemos essa palavra tão importante para as nossas vidas, pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, nos dando a compreensão não por nós mesmos, mas a compreensão dada através do Teu doce Santo Espírito, nos revelando essa palavra. Abençoe-nos, ó Deus, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Gratidão versus ingratidão. O apóstolo Paulo é o autor dessa carta, escrevendo à igreja.
está falando de habitar a palavra de Cristo nos corações. Ele está falando sobre aconselhar-vos mutuamente. Ele está dizendo do aspecto de sermos uma igreja que nós falamos na teologia de uns aos outros. Aqueles que acolhem, aqueles que ajudam, aqueles que cooperam uns aos outros, instruí-vos, aconselhai-vos. Ele está trabalhando essa ideia de aconselhar, de estar junto. Hoje a palavra que é muito usada para isso é discipulado. É discipulado, é sentar e andar junto para instruir na palavra. Não uma palavra própria que sai oriunda dos nossos achismos por aí, mas essa instrução é dada pela palavra de Deus, que enche o nosso coração e nos confronta, nos mexe, nos remexe para que o nome do Senhor venha sobressair, não o nosso nome. Ele fala palavras de sabedoria, instruí-vos na palavra de sabedoria. E aí ele vai dizer como fazer isso, como que o cristão faz isso. Ele faz isso louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Ele está dizendo várias formas que nós vamos realizar esse ato de louvor ao nosso Deus, de habitar a palavra de Cristo, de aconselhar, de falar com sabedoria, de louvar a Deus. E ele vai trazer isso com salmos e hinos e cânticos espirituais. Como é bom cantar louvores a Deus, né? Como é bom cantarmos louvores a Deus. Até a Andréia hoje estreou no louvor aqui, né? Iniciando no louvor, né? Que bênção. Como é bom cantarmos louvores a Deus. Como é bom exaltar o nome daquele que vive e reina. Mas exaltar o nome de Deus não é apenas com os cânticos, mas de uma vida que engrandece o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele é e faz. Das nossas vidas ser aquele instrumento nas mãos do oleiro, que glorifica o nome do Senhor em todo tempo, em todo instante. Como é bom engrandecer o nome do Senhor, mas não apenas com as nossas vozes, até porque alguns cantam de forma muito bela, muito linda, né? E outros já não tão belas assim, né? Já não tão lindas assim, né? Já não tão lindas assim. Mas, independente de como sai a sua voz, a tua vida não pode estar destonada com a palavra de Deus, não pode estar em outro tom a não ser pela palavra do Senhor. E glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Já vi falar uma irmã aqui na igreja que ela canta em um tom só. Né? Ela canta em um tom só, mas na palavra do Senhor Deus não. Isso deve ser diferente. A nossa voz pode até ser com um tom só. Mas a nossa vida tem que ser conforme a palavra do nosso Deus. E isso tem muita relevância com uma vida de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Ter uma vida de gratidão a Deus é aceitar o que Deus está fazendo, independente se eu quero ou se eu não quero. E quer ver como que isso é difícil, vivermos assim? Quer ver só? Quantas vezes você já orou pedindo a Deus algo? E aí nós aprendemos desde criancinha que Deus responde todas as orações, certo? Certo. Aprendemos que Deus responde todas as orações. E aprendemos lá na escola dominical com a professora que fala assim, que Deus responde em todas as orações de 3 formas. 3 formas. A primeira é sim. Sim. Maravilha. E o sim a gente gosta. E o sim a gente quer. E o sim agrada o nosso coração. Mas nós aprendemos também que tem uma outra palavrinha aqui que a gente já não gosta tanto, mas até que a gente aceite. Ele responde primeiro com o sim. Segundo com o espere. Espere. Não é nenhum sim e não é nenhum não. Mas é melhor do que um não, porque o espere é porque vai acontecer daqui a pouco. Não é o tempo ainda. Então você tem que esperar.
Contando que não seja muito tempo, a gente fica satisfeito com essa palavra, né? Contando que não seja por muito tempo. Então a gente fica feliz com ela. Mas uma que nós não gostamos de forma nenhuma, é o não. O sim nós nos alegramos, o espere não nos alegramos tanto, mas aceitamos melhor do que o não. Mas o não é difícil lidar com ele. O não é difícil lidar com ele, o não é complicado. E ainda entender o que é não e o que é espere é um dilema muito grande. E muitos, quando recebem o espere ou não, se revoltam contra Deus. E quer ver só como que isso é muito comum acontecer? E aí eu já ouvi pessoas falarem assim: eu sou crente desde pequenininho. Eu vou à igreja todos os domingos, de manhã e à noite. Eu tenho servido a Deus com o meu coração, com a minha vida, e dedicado tudo o que eu tenho para o Senhor. Eu sou dizimista. Eu trabalho na obra do Senhor. E por que Deus não me dá o que eu quero? Percebe que agora a gente se defronta com aquele que tem o exemplo, que tem uma vida muito bem pautada com alguns atos, bons atos, não estamos falando de atos ruins, porque é muito mais fácil quando nós olhamos aquelas pessoas que bebem, que fumam, que jogam, que batem na esposa, que batem no marido, né? Porque hoje tem, né? Que bate no marido, né? Que faz tantas coisas erradas, e esses chegam na presença de Deus e pedem alguma coisa, e Deus fala para eles, não, 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 e a gente fala assim, está vendo? Deus castiga. Deus castiga. Mas como então lidar com a situação onde as pessoas que têm boas ações, que glorificam o nome do Senhor Deus, que buscam o nome do Senhor Deus, e que recebem o não de Deus? Ou então o inverso também é verdadeiro, pessoas que são ruins, são más, fazem coisas ruins, não glorificam o nome do Senhor e prosperam, e recebem tudo. Como lidar com essas questões tão difíceis, olhando a palavra de Deus como base para o nosso coração. E louvando a Deus, não é um estado de anestesia com as circunstâncias à nossa volta. Não é um estado de conformação também. Porque Deus nos chama para fazer a obra dEle. E não a nossa obra. Mas a obra dEle é grande. A obra dele deve alegrar o nosso coração. A obra dele deve ser o que pauta o nosso coração. A gratidão não é por estarmos contentes com tudo que está à nossa volta. A gratidão é de ver que Deus é o nosso Deus. E que Ele dirige as nossas vidas. E que Ele sabe e coordena os nossos corações. E veja o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu vou ler novamente. E tudo o que fizerdes, o que é esse tudo? Ele está nominando esse tudo. Seja em palavras, seja em ação. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Percebe que aqui, a palavra do Senhor Deus nos desperta para as nossas palavras, mas Ele desperta para as nossas ações. O que fazemos e o que falamos devem servir para glorificar a Deus. Tudo o que estamos fazendo em nossa vida deve ser para glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor aqui indica o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui o sentido é harmônico com a vontade revelada de Deus sobre as nossas vidas.
na dependência do seu poder, dando a Deus graça, dando a Deus Pai por intermédio dele, dando graça a Deus Pai por intermédio de Jesus Cristo. Tudo o que nós fazemos deve sim ser para a glória do Senhor. Paulo trabalha aqui a liberdade cristã que nós temos. Os falsos mestres estavam tentando impor sobre a igreja de Colossenses a forma de agir. Vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado, vocês têm que realizar tais obras. Mas aqui agora o princípio é que tudo que seja feito seja para glorificar o nome de Cristo. Aqui o princípio é da liberdade, fica muito claro para nossas vidas. Nós não somos chamados ao cristianismo para sermos presos, escravos a normas e ritos, mas nós somos chamados a sermos libertos. E essa liberdade que Cristo nos dá é para que o nome dele seja glorificado. Contudo, o Filho de Deus, na nova dispensação, não está sob julgo. O Espírito Santo habita as nossas vidas e nos governa para que nossas ações e nossas palavras sejam para glorificar o nome do Senhor. Essa é uma ação de verdade, de glorificarmos o nome do Senhor. O versículo 17 fala assim: fazei-o em nome do Senhor Jesus. O homem é livre somente quando permanece em Cristo. E aqui eu gosto de um exemplo muito claro, até falei no nosso devocional do ECC, semana retrasada. Quem é livre é quem está com Cristo. Quem não está com Cristo não é livre. Pensa assim, uma pessoa que fuma, e eu fui confrontado uma vez por uma pessoa. Ele falou assim: eu sou livre. Pegou o cigarro, colocou na sua boca e acendeu. E eu perguntei para aquela pessoa: você está há quanto tempo fumando? Ele: 20 anos. Mas eu paro quando eu quiser. Eu paro quando eu quiser. Já viu, né? Você já viu essa frase? Eu paro quando eu quiser. Já viu? E nunca quer. E aí eu falei para ele: você é um escravo do cigarro e acha que está livre fazendo isso, e não está. Porque você não consegue passar um dia sem fumar um cigarro. Eu consegui já viver 43 anos sem fumar um cigarro. Isso é liberdade. Eu posso pegar o cigarro, colocar na minha boca e fumá-lo, porque eu sou livre. Eu tenho essa liberdade. Eu não estou falando se é pecado ou não pecado, tá, gente? Estou falando da questão de liberdade. Eu sou livre em fazer isso. Agora, você não é livre em não fazer, porque você é escravo do fazer. Percebe a liberdade aonde que está? A liberdade real e plena está naquele que tem Jesus Cristo na sua vida e caminha com Jesus. A liberdade real e plena está naquele que glorifica o nome do Senhor. A liberdade está naquele que tem o doce Santo Espírito na sua vida. Esse é livre de fato e de verdade para continuar a caminhar com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 22, versículo 10, ele faz uma pergunta, ele está colocando algo para ver a vontade do Senhor. Ele diz assim: então perguntei, que farei, Senhor? Então perguntei, o que farei, Senhor? E a pergunta que ele quer, está colocando, é para obter a resposta que Deus tem para a vida dele. O que eu vou fazer? Qual que é a direção? Qual que é o caminho? O que farei? E aí tem toda a resposta. E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Aí vem a instrução dada a ele. Aqueles que estão no Senhor devem também perguntar: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, como eu devo fazer? Como eu vou glorificar o teu nome e exaltar o Senhor? Os Salmos 30, versículo 11 e 12, fala assim: convertestes o meu planto em foguedos, tirastes
o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graça te darei para sempre. A ação de glorificar o nome do Senhor. E ele vê o versículo 12, para que o meu espírito te cante louvores. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. O que fazer? Fazer é de glorificar o nome do Senhor e exaltar aquele Deus que vive e reina para sempre. Mas a atitude que nós devemos ter então, a atitude é uma atitude de glorificar o nome do Senhor. Sou capaz de agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo? Você é capaz de agradecer a Deus pelo momento que você está vivendo? Ou vou fazer a pergunta inversa. Sou capaz de não agradecer a Deus pelo momento que eu estou vivendo? Essa é uma pergunta difícil. Porque algumas vezes a gente fala assim, tá ruim, mas tá bom, vamos lá, deixa assim, deixa quieto. Né? A indiferença parece que acontece no nosso coração também. Mas nós não estamos falando de indiferença, nós estamos falando de gratidão ou de ingratidão. Porque o indiferente já é ingrato. Um espírito de gratidão a Deus é aquele que levanta e diz, Senhor, não está do jeito que eu gostaria que tivesse, mas eu aceito e quero glorificar o teu nome no momento que eu estou vivendo. Sou capaz de agradecer a Deus por tudo que estou vivendo, pelo momento que eu estou vivendo? Devemos sempre nos fazer essa pergunta, devemos sempre olhar para o nosso coração, porque a ingratidão pode vir e tomar o nosso coração em alguns momentos da nossa vida. Em circunstâncias, sim, a ingratidão pode vir e assumir o controle da nossa vida. Devemos sim pensar o que Deus quer fazer em nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos da sua mão. Sou capaz de agradecer a Deus pelo tudo e pela oportunidade que eu tenho em fazer, em viver isso. Em meio às circunstâncias, dou louvores ao nome de Deus. E por isso ele fala, dando por ele graças a Deus Pai, no versículo 17. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só que interessante, a palavra do Senhor vem nos confrontar, para que nós sejamos sim, aqueles que glorificam o nome do Senhor, e tenhamos atitudes de alegria e gratidão ao Senhor. O salmista, lá no Salmo 100, versículo 4, ele fala assim, entrai por suas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. E ele continua, porque o Senhor é bom, e a sua grandeza, e sua majestade. Eu experimentei a grandeza de Deus, experimentei o poder de Deus, e agora eu entro pelas portas com ações de graça, nos seus atos com hinos de louvor, rendendo-lhe graças ao nome do Senhor. Meus amados, nós estamos tendo vida de gratidão no momento de tantas tristezas, de tantas mortes, tantas pessoas perto de nós sofrendo, padecendo, e algumas vezes parece que a gratidão em nosso coração é algo que nós não podemos ter. Como pastor que eu posso ser grato porque a minha mãe, o meu pai pegou Covid, o meu tio pegou Covid, um parente pegou Covid, como eu posso ter gratidão a Deus por isso? Sim, nós podemos e devemos ter gratidão a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, gostando desses momentos ou não gostando desses momentos. Em tudo, nós devemos dar graças. Em tudo. Percebe que é em, e não por tudo. Em tudo, nós damos graças. Ou seja, mesmo
em momentos que o meu coração está apertado, mesmo em momentos que meu coração está angustiado, mesmo em momentos que a minha vida está arrebentada e o meu coração está confrontado com a vontade de Deus, o meu coração deve continuar dando graças ao nome de Deus. E não dar lugar à ingratidão. Efésios capítulo 5, versículos 19 a 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E percebe que essa palavra hinos e cânticos espirituais nós ouvimos no texto anterior. E ele continua. Dando sempre graças por tudo a Deus Pai. Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mais uma vez diz que nós devemos louvar e glorificar o nome do Senhor e exaltar, e ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, dando louvores ao nosso Deus Pai com hinos, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por Deus Pai. Meus amados, uma vida de gratidão a Deus é a nossa atitude, é o passo que nós devemos ter. Colossenses 3, 23 fala assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Meus queridos, nós vestimos roupa ou que nós não podemos comprar. Pagamos coisas que nós não podemos pagar, para agradar quem nem conhecemos. Para agradar quem nem conhecemos. Fazemos coisas que nós nem precisamos fazer, para agradar os outros. E nisso desobedecemos a Deus, a quem nós deveríamos conhecer. Ter um coração grato a Deus é olhar e colocar Ele como prioridade em nossas vidas. Colocar Ele como prioridade em nosso coração, em nossa vida, diariamente. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. De todo o coração. Como para o Senhor e não para homens. Se o que você está fazendo é para pessoas, você está fazendo errado. Se o que você está fazendo é por causa da sua esposa, é por causa do seu marido, é por causa do seu filho, é por causa do seu pai, é por causa do pastor, é por causa do presbítero, do diácono, por causa da igreja, está errado, porque o teu coração não deve estar nessas pessoas, mas deve estar em Deus. Eu já vi os decepcionados com Deus, já viu isso? Os decepcionados com Deus. Mas na verdade eles não são decepcionados com Deus, eles são decepcionados com as pessoas. Porque prometeram para mim, pastor, que se eu servisse o nome de Deus, se eu servisse a Deus, eu ia ter um bom emprego, eu ia ter uma boa esposa, um bom marido, eu ia ter uma boa casa, eu ia ter uma vida boa. E eu servi a Deus a minha vida inteira, e não tenho nem marido, não tenho nem esposa, não tenho nem casa, não tenho nem bicicleta. Que Deus é esse? Me prometeram, pastor. Mas quem te prometeu? E por que você fez isso? Você fez isso por causa de dinheiro? Você fez isso por causa de marido ou esposa? Você fez isso por causa de filho? Você fez isso por causa de pastor? Você fez isso por causa de presbítero? Não, se nós estamos fazendo para as pessoas, para os homens, está errado. Porque a palavra de Deus nos desperta que tudo o que nós devemos fazer é para o Senhor. Porque aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se o nosso coração está nas coisas, está errado. O nosso coração tem que estar em Deus. E quando está em Deus, a gratidão irá vir, porque o nosso coração não está querendo a aprovação das pessoas. O que nós mais vemos as pessoas querendo a aprovação dos outros. E automaticamente virá a decepção com os outros. Porque a hora ou outra, o pastor irá te decepcionar.
Hora outra, o presbítero irá te decepcionar. Hora outra, alguém irá te decepcionar. Mas Deus não te decepciona. Mas Deus não te decepciona. E tomara a Deus que os pastores também não. Ore por isso. E trabalhamos por isso também. Mas se nós confiamos nos homens, somos os mais miseráveis deles. Maldito o homem que confia no homem. A palavra de Deus vem nos despertar para termos um coração de gratidão, mas para termos esse coração de gratidão, o nosso coração tem que estar nas coisas certas. O nosso coração não pode estar nas coisas secundárias, que são importantes também. O casamento é importante? Claro que é importante, principalmente o meu, né? Principalmente o meu, que já está completando 21 anos. 21 anos, dia 18 de dezembro. 21 anos, graças ao Deus bondoso que me deu uma esposa muito paciente. E temos caminhado por esses 21 anos. Casamento é importante? É. Filho é importante? Sim, claro. É muito importante, sim. Ter a casa é muito importante, sim. Ter o salário final do mês, claro, é importante também, porque é como mantém a casa, é como paga as contas. É assim que as coisas caminham, mas não é o mais importante. Se a nossa vida está para agradar as pessoas, ou está por causa de coisas, nós não estamos agradando a Deus como deveríamos. Provérbios capítulo 3, versículo 6, fala assim: reconhecendo em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Você está reconhecendo Deus em todos os teus caminhos? Ele está lá em todos os teus caminhos, porque quando Ele está lá em todos os teus caminhos, Ele endireita esses caminhos. A palavra vereda é caminhos, caminhos antigos, veredas antigas, caminhos antigos, que devem ser preservados em nossa vida. Se Ele está lá, se você está reconhecendo Ele lá, Jesus lá na sua vida, na sua caminhada, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, permaneça na palavra do Senhor Deus, com certeza você irá viver a vontade boa e perfeita do Senhor. E eu quero encerrar aqui pensando em um exemplo de ingratidão. E eu gostaria que você olhasse lá em Salmos 106, versículos 21 a 27. Fala assim: esquecendo-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhosas na terra de Cã. Cã aqui é Egito. Tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los ia exterminado, como dissera a Moisés, seu escolhido. Não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Eu quero ler até aqui, depois quero continuar. Percebe, veja lá o versículo 21, esquecendo-se de Deus. Eles esqueceram de Deus. Que Deus que é esse? Seu Salvador, o Deus que os salvara, que tirara do Egito, Deus que era o Deus deles. O Deus que fez maravilhas na terra de Cã, que fez maravilhas lá no Egito, libertando o povo com as 10 pragas, libertando o povo de forma milagrosa. O Deus que fez eles passarem a pé enxuto no Mar Vermelho, ele cita tremendos feitos no Mar Vermelho. Esse povo esqueceu de Deus, esqueceu das maravilhas de Deus, esqueceu do livramento de Deus, esqueceu do cuidado divino. Não deram crédito à palavra de Deus. Deus estava falando, vai para cá, e eles faziam diferente. Não murmure, fazia murmuração, reclamavam, falavam de tudo e de todos. Reclamavam, se tinha carne reclamavam, se tinha maná reclamavam, se tinha água reclamavam, se não tinha água reclamavam de tudo. Antes eles murmuraram, versículo 25. Antes eles murmuraram. As consequências surgiram e permaneceram na vida deles.
Veja o versículo 26. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribarias entre as nações a sua descendência, e o dispersaria por outras terras. Olha que interessante. As consequências vieram. Uma vida que não estava glorificando a Deus, uma vida que estava uma vida de gratidão, uma vida que estava reclamando das coisas que estavam à sua volta. E eles começaram a murmurar, e a consequência foi: essas estão reclamando, então vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão ter a porta, mas vocês não vão entrar. Apenas 2 que saíram da terra do Egito entraram na terra prometida, José e Calebe, porque todos os outros ficaram no deserto. Mas Deus manteve a promessa que eles iriam conquistar a terra, não por eles, mas pelos filhos deles. Eles tardaram uma promessa que era para eles, para a geração posterior. Por quê? Por causa da reclamação, da murmuração e da falta de glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, que sério é isso? Que quão difícil é isso, essa palavra. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de chorar, pare de lamentar e continue glorificando o nome do Senhor. Está difícil sim, mas está difícil para todo mundo, meus irmãos. Está difícil sim, está doendo sim, mas vamos clamar ao Senhor Deus que venha com amor e graça e encha o nosso coração com gratidão a Deus. Porque o desafio de louvar e dar glórias ao nome do Senhor não é quando tudo está fácil. Porque quando tudo está fácil, é fácil glorificar a Deus. É fácil erguer a mão e dizer: oh Deus, obrigado por tudo que você tem me dado. Eu não mereço tudo que o Senhor tem me dado, mas obrigado porque eu tenho a mesa farta, que eu tenho tudo, estou com saúde, todo mundo está bem. Meu coração está em paz. O difícil é glorificar a Deus quando o nosso coração não está em paz. Quando nossos pensamentos não estão em paz, quando a enfermidade chega em nossa casa, quando a crise bate à nossa porta, quando os nossos filhos não obedecem, quando há divergência entre o casal, quando as coisas não como acontecem do jeito o qual nós gostaríamos que acontecesse. Mas o glorificar a Deus não é porque tudo está bem. É porque Deus continua sendo Deus das nossas vidas, mesmo nos momentos difíceis. Mesmo nos momentos complicados. E eu quero concluir fazendo um desafio para você pensar aí na sua vida, no seu coração. Quais as 3 coisas que você teria para agradecer a Deus hoje? Pensa aí. Quais as 3 coisas que você teria para agradecer a Deus hoje? Tem 3 coisas aí? Está difícil de achar? Às vezes é difícil de achar, né? Porque podemos estar em circunstâncias assim também. Mas se você pensar, com certeza você vai ver. Quais as 3 coisas que você teria para agradecer a Deus nos últimos 2 meses? Nos últimos 2 meses. Ou vamos ampliar um pouquinho aí. Quais as 3 coisas que você teria para agradecer a Deus nesse ano? Já estamos chegando em dezembro, gente. O que seria para agradecer a Deus? 3 coisas que você não poderia deixar de agradecer a Deus nesses últimos 3 meses. Viva a sua realidade hoje, independente qual seja ela. Mas nunca deixe de se alegrar em Deus hoje. Não é amanhã, é hoje. Saiba que as suas lutas irão passar. Saiba que as batalhas, elas não duram a vida toda. As batalhas, elas vêm e vão. Assim como a subida, sempre vai ter uma descida após a subida. Sempre como a tempestade, não vai durar a vida toda. Mas no meio das tempestades, no meio do choro, no meio da amargura, no meio das tristezas, aprenda a glorificar e a louvar o nome do Senhor
e a ter um coração grato, porque Deus está com você também nesses momentos difíceis. Eu gostaria de convidar nossos irmãos da equipe de louvor a chegar à frente. Nós vamos cantar mais um cântico. Eu gostaria que você estivesse pensando nessas palavras. Palavras de gratidão. Quais as palavras que você deve deixar hoje de pensar sobre elas? Que você deve abrir mão hoje? É renunciar a nós mesmos para deixar Deus trabalhar no seu coração, na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossos irmãos irão cantar esse cântico. Convido você a ficar de pé, para nós cantarmos também, glorificando o nome do Senhor Jesus. Após, iremos orar, desafiando a igreja em oração. Pai querido, ó Deus, Tu és o Deus da nossa salvação, Pai. Tu és o Deus que quebranta o nosso coração e nos guarda, ó Deus.
Tu és o Deus que toca no nosso coração, no mais profundo do nosso coração. Tu és o Deus que enche com a paz, com o amor e com a verdade. Tu és o Deus que tira toda a incredulidade do nosso coração, toda a amargura, todo o fel, todo o medo. Ó Deus, tira, ó Pai, a ingratidão do nosso coração, tira, ó Pai, todo o eu que quer sobressair sobre a Tua vontade, ó Deus, e encha-nos, ó Deus, com a Tua verdade, com o Teu amor, com a Tua paz, ó Deus, quebranta o nosso coração, confronta-nos, ó Deus, com a Tua verdade, porque a Tua verdade nos liberta, nos exalta, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, Pai querido, que o Teu nome seja glorificado acima de tudo e de todos, ó Pai, e que o Senhor seja o Deus da nossa salvação, ó Deus, para que a mudança do nosso coração venha de Ti, nos confrontando, nos moldando o nosso caráter, que o nosso caráter, que o nosso viver, seja igual ao viver do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, que nos molda, que nos sonda e que nos fortalece a viver conforme a Tua vontade, ó Pai. Sonda-nos, ó Deus, sonda-nos, ó Pai, com o Teu amor, ó Pai, e muda o nosso coração em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Sonda-nos, ó Deus, sonda-nos, ó Pai, porque o Senhor nos conhece, ó Pai. Quebranta-nos, ó Deus, porque o Senhor sabe aonde deve ser quebrantado e como deve ser quebrantado, ó Deus. Encha-nos, ó Deus, usa-nos, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Sonda-nos, ó Deus, sonda, ó Pai. Agora, irmãos, que a maravilhosa graça do eterno Deus e Pai, que sonda aos nossos corações, o amor de Deus manifestado através de Cristo Jesus, morrendo naquela cruz, ressuscitando e nos salvando e nos moldando dia após dia. A doce presença do Santo Espírito,
que é poder, graça de Deus sobre as vossas vidas. Esteja com todos vós e com todo o povo de Deus hoje sobre a face da terra. Amém.